A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Sou a Bispa Eliane. Quero trazer para você, nesta noite de sábado, o estudo, uma palavra que menciona a cura da mulher do fluxo de sangue. Veja bem, a mulher do fluxo de sangue foi a pessoa que tocou na orla da veste de Jesus. Ela pensou que poderia ser curada sem que Jesus a percebesse. A história da cura da mulher do fluxo de sangue está registrada nos 3 evangélicos sinóticos. Mateus, capítulo 20, versículo de 20 a 22. Marcos, capítulo 5, versículo de 25 ao 34. E Lucas, capítulo 8, versículo de 43 ao 48. É interessante notar que o milagre sobre a mulher do fluxo de sangue ocorreu quando Jesus estava indo realizar outro milagre. Ele estava a caminho da casa de Jairo, cuja filha, até então estava em estado terminal, quando essa mulher tocou a sua veste. A pergunta é: quem era a mulher do fluxo de sangue? A Bíblia não registra o nome desta mulher. Tudo que se sabe é que, provavelmente, ela era uma moradora da cidade de Cafarnaum. Antes de se encontrar com Jesus, ela já havia sofrido por 12 anos de uma hemorragia. Não, eu não estou falando de um pequeno fluxo de sangue, eu estou falando de uma hemorragia. Quem é mulher sabe definir muito bem o que é ter um fluxo de sangue e o que é, ter um pequeno fluxo e ter uma hemorragia. O seu fluxo era grande, era hemorrágico. Quando alguns estudiosos entendem que o fluxo sanguíneo daquela mulher era constante, já outros entendem que a hemorragia não era necessariamente constante, mas certamente era frequente. Fato é que, periodicamente, ela sofria com a perda excessiva de sangue. Seja como for, aquela hemorragia lhe trazia incômodo, lhe deixava debilitada fisicamente. Além disso, o fluxo de sangue também a tornava impura, segundo a lei mosaica, lá de Levítico, capítulo 15, versículo 19. Dessa forma, aquela mulher enfrentava uma série de privações religiosas e sociais. Ela jamais poderia ir ao templo em Jerusalém. Tudo que ela tocava também era visto como imundo, diante da lei levítica. A cama em que ela dormia, a cadeira que ela se sentava, você imagina o que é isso? As coisas que ela usava, as roupas que ela vestia, eram todas consideradas imundas. Qualquer um que tocasse nesta mulher, no momento do seu fluxo, era considerado imundo. A Bíblia também diz que a mulher do fluxo de sangue havia procurado ajuda de todas as formas, gastado tudo que tinha, com médicos, profissionais da sua época. Mas nenhum tratamento médico resolveu o seu problema, a saúde só piorava, cada vez mais e mais ao longo dos 12 anos. Marcos capítulo 5, versículo de 25 a 26. Tudo isso indica a situação desesperadora daquela mulher. Nos últimos 12 anos, ela havia vivido na solidão e a companhia dela era uma só:
a vergonha. Como a mulher do fluxo do sangue foi curada? Jesus estava seguindo para o caminho de Cafarnaum, cercado por uma grande multidão. Ele já havia curado muitas pessoas naquela região, então era natural que as pessoas o acompanhassem ali. A multidão era tão grande que acabava dificultando a sua caminhada. Eram muitos esbarrões, puxões, e Jesus caminhava apertado e com dificuldade no meio da multidão. A mulher do fluxo de sangue viu em Jesus a oportunidade única da sua vida. Ela creu que se ao menos tocasse em sua veste, sua hemorragia seria estancada. Então ela veio por detrás da multidão e conseguiu. Tocou na orla do vestido de Jesus e imediatamente foi curada. Mas a mulher do fluxo de sangue achou que poderia tocar em Jesus silenciosamente, ser curada e permanecer no anonimato. Por causa da sua condição, naturalmente ela não desejava se expor publicamente. Tão logo que tocou na orla das vestes de Jesus, a mulher entendeu que havia sido curada. Ela sentiu seu fluxo cessar. Talvez, por um instante, ela provavelmente concluiu que Jesus nunca haveria de percebê-la. Porém, a mulher do fluxo do sangue estava completamente enganada. Jesus sentiu que alguém havia tocado de forma diferente. Por isso ele perguntou: quem me tocou? Quem tocou nas minhas vestes? Os discípulos acharam uma pergunta sem nexo. Jesus, essa pergunta não faz sentido, imaginamos os discípulos perguntando. E eles disseram: muitas pessoas estão lhe tocando, mestre. No meio desta multidão, o Senhor perguntar quem lhe toca? É incontável o número de pessoas que está tocando o Senhor aqui. Mas Jesus sabia que alguém lhe havia tocado, não apenas com as mãos, não apenas com esbarrões, mas alguém havia lhe tocado com a sua fé. Aqui, vale dizer que, como homem, Jesus de fato não sabia quem havia lhe tocado. Mas como Deus, ele sabia que em resposta a um toque de fé, poder curador havia saído dele. A natureza divina de Jesus testificou que o milagre havia ocorrido. Então a mulher que havia sofrido com fluxo de sangue escutou a pergunta de Jesus e percebeu que ele a procurava no meio da multidão, aleluia. Ela entendeu que não deveria, não poderia, não seria correto se esconder. Sua fé não poderia ficar oculta. Sua fé estava prestes a ser revelada. E aqui eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Jesus está te procurando no meio da multidão. Tem muita gente na igreja, mas somente você, que está indo à igreja com fé, será visto por Jesus. Tem muita gente buscando Jesus, mas buscando para ser mais um número. Mas você, que buscar tocar nesse Deus com a tua fé, terá o teu milagre. Toque em Jesus, não com a sua mão, mas toque com a sua fé. E a sua fé será revelada
através do seu milagre. A Bíblia diz que naquele momento a mulher se aproximou de Jesus, temendo e tremendo, e lhe declarou toda a verdade. Aqui é preciso entender que aquela era uma situação embaraçosa para aquela mulher. De acordo com a cultura da época, já dissemos aqui, era inoportuno que ela ficasse em evidência pública. Além disso, ela sabia que a sua doença a tornava impura e ela não podia tocar ninguém. Imagina quantas pessoas ali ela tocou até chegar à orla de Jesus. Então, ela não sabia exatamente se Jesus iria respondê-la por causa do que havia sido feito. Mas mesmo assim, ela se prostrou diante de Jesus e lhe contou tudo. Provavelmente foi nessa hora que ela explicou o sofrimento que havia enfrentado por 12 anos. Mas ao invés de repreendê-la, Jesus a confortou de forma amorosa. Ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Muitas das vezes, nós olhamos pessoas que a nossa natureza humana julga imunda, julga pecadora, e queremos banir ela das nossas vidas, ao invés de abraçá-las e dizer: toque em Jesus com a sua fé e você será liberto. Você será liberto de tudo aquilo que você ainda não conseguiu ser. Quem sabe de um vício, quem sabe de uma forma de se comportar que ainda não vá de encontro aos princípios da palavra de Deus. Toque em Jesus com a sua fé e você vivenciará o milagre também. Com essas palavras, Jesus não apenas garantiu que a saúde da mulher do fluxo do sangue fosse restaurada, mas também restaurou a sua vida social e religiosa. Agora, aquela mulher podia frequentar lugares públicos. Aquela mulher poderia finalmente ir em paz para sua casa, quem sabe voltar para o seu marido, para os seus filhos, para a sua igreja. É uma lição. Lição da história da mulher do fluxo de sangue. Não vamos banir pessoas por achá-las que elas são imundas, mas vamos permitir que a mesma fé que nós tocamos, elas toquem também e sejam mudadas e transformadas pelo poder do sangue de Jesus. A história da mulher do fluxo de sangue certamente tem muito a nos ensinar. Em primeiro lugar, aprendemos que Jesus é a esperança para o pecador, é a esperança para os desesperados. Aquela mulher tinha esgotado todos os seus recursos. Humanamente falando, não havia mais nada que pudesse ser feito a favor dela. Você conhece alguém assim? Quem sabe você seja alguém que acha que a sua vida não tem mais jeito. Ou você tem olhado para um irmão e irmã e diz: se ele não quer nada com Jesus, ele não tem mais jeito. Teve jeito para a mulher do fluxo de sangue. Tem jeito para você. Tem jeito para esse irmão e para essa irmã, porque Jesus nunca desistiu de ninguém e não vai desistir desta vida também. Ela estava presa numa solidão terrível. Ela não tinha paz e era refém da agonia. Aos olhos ali de todos, a mulher do fluxo de sangue era imunda e não havia esperança de que ela deixasse aquela posição de imunda e amaldiçoada. Mas aos olhos de Jesus, a mulher desprezada, que sofria com fluxo de sangue, era tão próxima quanto uma filha para Deus. Em segundo lugar, a história da mulher do fluxo de sangue nos ensina sobre a supremacia da santidade de Cristo. Pela lógica humana, quando algo impuro tem contato com algo limpo, o impuro contamina o que é puro. Um copo de água poluída torna sujo todo um tanque de água potável. Assim, se a pessoa considerada limpa
tivesse contato com algo imundo, ela também seria considerada impura. Mas com Jesus é diferente. Sua pureza é sem igual. Ele próprio é a fonte genuína da pureza e da santidade. Quando a mulher do fluxo de sangue, ali considerada imunda, lhe tocou, ele não ficou impuro. Ao contrário, foi ela quem ficou pura. Por isso, mesmo somente ele pode transformar pecadores impuros e imperfeitos em filhos santificados de Deus, dando-lhe vestes brancas como a neve. Em terceiro lugar, a história da mulher do fluxo de sangue nos ensina que a fé é um instrumento para a manifestação do poder de Deus. Através da fé, Cristo curou aquela mulher física e espiritualmente. Seu corpo, sua alma foram restaurados. Por isso ele disse: a tua fé te salvou. Mas isso não significa que essa fé era fruto da própria capacidade pessoal daquela mulher. Muito pelo contrário, o próprio Jesus era a causa dessa fé. Sem ele, a mulher do fluxo de sangue jamais teria possuído o exercitado tamanho da fé. Efésios 2:8, Hebreus 12:2. Entenda qual é o significado da fé nessas duas referências. Para encerrar, além disso, ao enfatizar a fé como um instrumento desse milagre, Jesus automaticamente tratou de acabar com qualquer tipo de superstição de que sua peça de roupa teria contribuído para a cura da mulher do fluxo de sangue. Definitivamente, quem cura e restaura é Jesus, em resposta à nossa fé, e não um tecido qualquer de pano ou qualquer objeto supostamente místico ou sagrado. Quem cura é Jesus. Então, aplique a tua fé em Jesus e receba, como esta mulher, o teu milagre neste momento, em nome de Jesus. Deus te abençoe.